Então, promessa é dívida, tá aqui o mestre, Benê Rodrigues. E aí, Benê? Pronto para nós poder agora trocar essa ideia? E eu vou falar o seguinte, olha, eu não quero nem ficar falando muita coisa. Eu vou pedir pro Benê contar primeiro aquelas histórias que ele já me contou lá dos primeiros mundiais, né, Benê? Foi uma história sensacional que você me contou, para depois a gente entrar no mérito de qualquer coisa, porque eu acho que quem vê o Benê hoje voando, talvez não entenda toda a dedicação, tudo que precisa para você chegar no topo de um esporte como acrobacia no VCC, porque o Benê ele não é só um piloto, ele é um exímio construtor, dá acabamento como poucos, né? A pintura do Shark, inclusive, valeu aquela dica lá, Benê? Né? Tô prestes a usar, você tá entendendo? Mas aquele dia a gente conversou quando eu te propus de fazer essa entrevista, né? E você acabou me contando umas histórias, então eu queria que você começasse, se você não se incomodar, lógico, porque essa é a sua entrevista, né? É aquilo que você quiser. Mas aquela história do Mundial lá que você me contou, né? Quando você foi adotado pelos americanos e tudo, aquela é uma história muito bacana. Conta essa história de novo, Benê, pra galera poder conhecer. Bom, em primeiro lugar, legal estar aqui, contando um pouquinho do que eu passei esses mais de 40 anos fazendo acrobacia VCC. A equipe americana, eles me adotaram desde há muito, desde 1978. Bob Hunt pode dizer isso. Bob Hunt, Les McDonald, enfim, esse pessoal todo, Ted French, muita gente, Bill Rage, muita gente mesmo. Me adotaram porque era assim, eu sempre gostei muito de meter a cara e ir em frente. Então eu chegava nos campeonatos mundiais sozinho, eu e o meu avião, e o pessoal dos Estados Unidos sempre foi aí comigo, muito acolhedores, e eu sozinho e eles em equipe, eles acabavam me convidando para ficar junto com eles, e foi mais ou menos por aí onde eu aprendi bastante coisa no aeromodelismo VCC. E tento transmitir isso hoje para todo o meu povo aqui no Brasil, e tento sempre fazer um avião melhor do que o outro, melhor do que o outro, melhor do que o outro. Tenho alguns prêmios nos Estados Unidos de avião mais bonito, principalmente o Taibin que eu faço, em homenagem sempre ao Bill Rage, que eu faço bastante aviões dele, Ares, Super Ares. Enfim, agora eu estou trabalhando em todos os aviões, colocando toda essa minha prática aprendida com o pessoal dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, em campeonatos mundiais, para tentar sempre fazer o melhor. Compro kits, eu monto os meus aviões e faço o acabamento da melhor forma como eu aprendi. Assim foi minha vida toda, né? E assim tem sido até hoje. Ah, muito legal, né? Porque aí eu queria registrar aqui, né, como o Benê, assim, como os caras gostam do Benê lá nos Estados Unidos, porque qualquer post que eu faço mencionando o Benê no Stunt Hangar, né, tem gente que inclusive que me manda mensagem em private, manda um abraço pro Benê, né, que nem o Uncle Mike fez, né, etc e tal. E aí acaba pintando, né, umas histórias, os caras acabam contando algumas coisas, né. Então, conta pra nós, Benê, essa história aí de no Mundial, como é que é carregando o avião pra fora do carro? Porque o cara colocou lá, tinha um cara indo no avião da frente, no carro da frente, desculpa, e o cara tava carregando o avião pra fora do carro. E a gente foi atrás do cara, e foi até a pista onde ia ser o Mundial. Se eu não tô enganado, acho que foi o Mundial de 1980 isso. Depois você pode me corrigir. E aí os caras falaram, quando chegou lá, era você tava carregando o avião pra fora do carro. Como eu disse, são mais de 40 anos. Em 1980 foi na Polônia. Os carros que tinham lá não eram carros muito grandes. Os aviões de acrobacia naquela época a gente não fazia com asa desmontável nem nada. Então não cabia mais do que um carro, mais do que um avião dentro do carro. E a gente tinha que ir para a pista. Tinha um carro só e a gente tinha que levar o avião para fora. Não tinha outro jeito.
Pois é, né? Então essas são assim coisas muito interessantes que a gente vê, né? Ou quando você gosta também, né, de fazer o término do seu voo fazendo aqueles loopings com o motor cortado, né? Então, assim, ao longo do tempo você também criou um personagem, né? O Benê Rodrigues, o grande piloto, o cara que vai fazer alguma coisa doida no fim do voo, né? Porque fazer looping sem motor, sinceramente, não é uma coisa com a qual eu quero brincar, pelo menos agora, né? Então é assim, é muito legal ver, né, que você é tão querido. E você já voou o Mundial e você voou o Nets, e se eu não estou enganado, você também já foi pro Brodak, né? Desses 3 eventos, como que você, assim, o que você falaria para as pessoas desses 3 eventos? Porque eles não são eventos que a gente pode falar que são iguais, né? Cada um tem a sua particularidade. E qual você considera o mais difícil deles? Mais difícil. Brodak é um grande evento, uma coisa bem bacana, é mais uma confraternização, enfim, é o congraçamento de pilotos, é um evento legal lá na casa de John Brodak. E é legal passar por lá, ver todos os amigos, etc. E voar, mostrar os aviões. Lá também tem aparência, como todos os eventos dos Estados Unidos têm, que é uma das coisas que eu também acho muito importante. Porque você mostrar aquilo que você faz é muito legal. E principalmente o reconhecimento de quem julga a aparência daquilo que você fez, aquele trabalho todo que você fez para aquele evento, é um negócio muito legal. Então eu sempre me preparo para ir para os Estados Unidos com alguma coisa bonita, bem feita, que é aquele trabalho todo que você tem na sua oficina. Já é uma coisa que não tem no campeonato FAI, o regulamento FAI não prevê isso. Na Europa, lá na Europa você tem um tipo de voo diferente do voo que se tem nos Estados Unidos. Todos eles têm a sua dificuldade. Até nos Estados Unidos, para você já começar tendo pontuação de aparência, quer dizer, já começou o campeonato daí, né? Então você já começa o campeonato na sua oficina, fazendo o seu avião, mostrando o seu trabalho. Mas o voo na Europa, eu acho que ele é um pouco mais difícil, é um pouco mais técnico. Os cantos das manobras são mais angulares. Eu acho que a precisão e a atenção do piloto na Europa, ela é um pouco mais acurada. O voo nos Estados Unidos eu acho que é um voo muito bacana, é um voo mais light, porém bem preciso também, lógico, mas tem particularidades diferentes. Você treina para um campeonato e você treina para outro campeonato. Todos eles são difíceis, cada um com a sua particularidade. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente ter esse respaldo técnico de uma pessoa que tem experiência como você, né? Porque eu, por exemplo, eu realmente tenho um grande sonho de voar um Nets, né? Esse é o campeonato que me deixa mais adrenado. Lógico, se um dia eu tiver a oportunidade de ir para um Mundial também, mas isso é uma coisa muito legal, né? De estar compartilhando esse conhecimento do Benê Rodrigues com todo mundo, né? E fala para nós, Benê, o Mundial que realmente que você foi e que foi aquele que você não consegue esquecer. Todos são inesquecíveis, eu tenho certeza, mas conta para nós, qual que foi aquele que realmente você voltou e você falou, nossa, esse ficou para sempre? Eu acho que o primeiro a gente nunca esquece, né? Certo. O primeiro é marcante, foi na Inglaterra em 1978, faz tempo, hein? Bob Hunt campeão, inclusive. Eu era pequeno, viu, gente? Então, o primeiro a gente nunca esquece. Fora esse, sei lá, cada um é super importante, as posições que a gente fica. Qual foi o Mundial que você ficou mais bem colocado? Foi em 8º lugar, 1996, na Suécia. Um 8º lugar? 8º lugar, E esse último na Bulgária também foi um evento muito bacana, muito marcante, enfim. Todos são inesquecíveis.
mas lógico, o primeiro a gente nunca esquece. Ah, com toda certeza, né? Agora, entrando numa questão um pouquinho mais técnica, Benê, assim, você com toda essa experiência que você tem, você realmente considera o Shark o melhor modelo que você já voou? Eu acho que esse respaldo seu era uma coisa muito importante, porque é um equipamento extremamente, vamos dizer assim, de uso profissional, né? Ninguém vai comprar um aeromodelo desse para ficar dando voltinha. Então você acha que comparando com os outros aviões que você já teve, né? E você já voou muito avião, né, Benê? Você desenha seus aviões também. Com toda a experiência que você tem, eu acho que era uma coisa legal se você comentasse um pouquinho de como é voar o Shark. Eu acho que cada piloto tem uma particularidade de voo. É algo todo seu e você, quando projeta aviões, você vai sempre partindo de alguma coisa, né? De um princípio que é o Nobler, não podemos deixar o Nobler de fora. Pelo menos o meu início em avião de acrobacia, avião com flap, foi o Nobler. E então quando você começa a entender um pouco mais, estudar um pouco mais, então você começa a fazer algumas modificações, aumentar a potência do motor, aí aumenta um pouquinho o avião, dá um pouco mais de flap, um pouco mais de profundor, um pouco mais de área em estabilizador, diminui a área de ponta de asa para o avião virar mais fácil, aviões com diedro, motor 4 tempos. Aí entra P-51, P-47, Super Tucano, enfim, é algo diferente. Agora o Shark foi um avião que eu me adaptei, não é todo mundo que se adapta ao Shark. Ele é um avião basicamente difícil de voar em dias de muito vento, mas são desafios que você acaba tomando. E por uma questão principalmente de tempo, de construção, enfim, a vida da gente, o trabalho da gente ocupa muito tempo. O primeiro Shark que eu tive, ele já estava pronto, comecei a voar com ele e foi um avião que se adaptou, que eu me adaptei bem com ele, pelas suas características é muito parecido com o Cheyenne. E já estava pronto. Nesse agora foi um kit que eu comprei, montei todo ele, enfim, a gente já recebe as partes pela metade, enfim, você monta ele todo, terminei toda a construção desse, fiz acabamento e espero voar também com ele. É um avião maravilhoso, ninguém pode dizer ao contrário. Na Europa é um dos aviões que mais tem em provas, é esse Shark que eu estou voando. Muita gente se adapta bem com ele. Acho que é isso, é a adaptação do piloto ao avião. Legal, né? Porque ter esse respaldo antes de você pensar em fazer um investimento como um avião desse é muito importante, né? Agora, falando nisso, em aviões e tal, qual é aquele avião, Benê, que tá assim, aquele que tá no coração do Benê Rodrigues? Aquele que você fala, puxa, eu voei um tempo com esse modelo específico e esse modelo... Sempre tem aquele que, né, a gente... Com certeza é o meu Cheyenne. Tchau, Benê. Bom fim de semana. Falou, Léo. O seu Cheyenne? É o meu Cheyenne. Então vamos falar um pouquinho do Cheyenne aqui, porque até eu tenho essa curiosidade, né? Então tinha primeiro o Cheyenne 2000, que é o que eu lembro da minha época de moleque, né? Era o meu sonho de consumo, era ter um Cheyenne 2000 com Super Tigre 46 e hélice tripar. Eu sonhava com isso, né? Foi você quem desenhou o Cheyenne 2000, Benê? Fui eu que desenhei o avião inteirinho. O Cheyenne 2000 naquela época era um avião que usava o motor de lado. Exatamente, é uma das características, né, hoje do Shark. Tem o mesmo motor de lado. E um dos primeiros que eu fiz também tinha carenagem dos dois lados, como o Shark hoje. E você vê, nós estamos falando isso na década de 80, início da década de 80, né? O Shark não existia. Eu acho que os irmãos Yatchenko nem pensavam em fazer avião, mas eu já tinha um avião muito próximo, tenho fotos dele, da época, enfim. Eu tenho, inclusive, numa Esporte Modelismo, já falei que eu vou achar essa revista e vou trazer até para você autografar para mim, que tem uma foto sua com o Cheyenne, né? E eu olhava aquela foto e falava, nossa, meu, um dia, quem sabe? Mas eu tinha 14 anos, né? Com 14 anos as coisas são um pouco mais difíceis, O Shark, né? de hoje usa aquela pintura. Exatamente aquela pintura dessa revista. Pois é, né? E essa coisa do motor de lado, diga-se de passagem que não é só o Benê que endossa, né? O seu Zé Careca também falava que você quer resolver os problemas do avião, coloca o motor de lado que resolve, né?
Mas mudando um pouquinho agora, Benê, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi essa transição, né, da administração aqui do modelódromo, porque eu achei que ficou assim um lugar bem mais legal para a gente frequentar, principalmente porque a administração colocou 2 banheiros para homem, 2 banheiros para mulher, não é mais um só para todo mundo. A gente vê que a grama, né, tá sempre aí, a manutençãozinha está sendo feita. Então, o que você gostaria de falar disso tudo aí? Bom, até porque, né, foi... assim, sem querer te interromper, até pedindo desculpa, que tá rolando até uma boatagem, né, o pessoal fica falando de pista de skate, de campeonato, disso e daquilo, e eu vou dizer o seguinte, teve uma vez que eu cheguei e perguntei pra você, e você falou assim pra mim, alguma coisa mudou até agora? E eu falei assim, não. Então, ali pra mim bastou. Mas para acabar de vez com esse negócio, porque tem um monte de gente aí que fica falando que a pista vai acabar e que não sei o quê. Então tá aqui, ó, eu tô trazendo o homem para ele falar e todo mundo vai escutar. Então, Benê, comenta aí o que você quiser falar agora aqui da pista. O espaço é seu. A administração das pistas até a entrada da prefeitura era eu que fazia. Por muitos anos fui eu que fiz. A arrecadação que nós tínhamos aqui era ínfima, não dava para manter esse espaço todo, que é muito grande, e o dinheiro era curto. Isso é até hoje, né? Então nós fazíamos o que nós podíamos. Eu cortava a grama nunca foi alta. Eu sempre mantinha a grama cortada, mas tinha uma série de coisas que a gente não conseguia fazer. Hoje, com o poder público pagando as contas, para mim foi uma maravilha, tirou um peso dos meus ombros. Pista de skate não pode fazer nada além do que é o espaço, do que foi feito para o espaço. Isso aqui é uma área tombada, porque nós estamos a menos de 300 metros do obelisco, nada pode ser alterado nessa distância. E a tendência é só melhorar. E voltem, venham para a pista está aqui, é de todos nós. A Federação de Modelismo, a qual eu sou presidente hoje, administra esse espaço aqui. Esse espaço foi cedido para a administração da Federação de Modelismo, ou seja, cada espaço, como o Autorama, o Nautimodelismo, o Ferromodelismo, o Plastimodelismo e o Aeromodelismo, existe uma entidade ali, que eram as mesmas que estavam, cuidando da modalidade. E do espaço, quem está cuidando é a prefeitura. Ótimo. Tem mais segurança, tem mais dinheiro, eles conseguem fazer pinturas, eles conseguem fazer limpezas, eles conseguem fazer o corte de grama com mais assiduidade, enfim. Se melhorar, eu acho que vai estragar, hein? Pois é, né? E agora entrando, né, no nosso quesito competições desse ano, o que você vai voar esse ano, Benê? Porque com certeza você vai para o Mundial, né? Sim. E você pretende voar mais alguma prova? Por exemplo, o Nets? Sim, eu vou para o Nets em julho, vou para a Polônia em agosto. Não sei se eu vou para o Vintage em março, está muito em cima já e eu teria que ir com o mesmo avião que eu fui da outra vez. Eu queria ir com um avião mais novo. Quero ganhar aparência. Pois é, né? E agora é o seguinte, eu falando desse quesito aparência, como que foi encontrar o Chip Fuzzy, Benê? Né? O mestre das pinturas aí, eu já tive o prazer de estar com ele, mas foi só um autógrafo rápido, né, na revista e tal, não tive muito como conversar com ele. E você não, né? Você foi lá e você... eu já estive com ele umas 4, mostrou até o seu P51 pra ele, né? P47, tenho camisetas autografadas por ele. Ele é uma pessoa fantástica, é uma simplicidade, sabe, fantástica. Ele é muito humano, ele é uma pessoa muito legal. E me ensinou muitas coisas. Eu falo com ele sobre pinturas, eu falo com ele sobre acabamentos, fitas para utilizar em pinturas, fitas mais finas, fitas que fazem curva, enfim, uma série de coisas que eu uso hoje no acabamento dos meus aviões, que foi com ele que eu aprendi. Enfim, tem que dizer, né? Isso é uma coisa sensacional, né? Você ter contato com uma pessoa que tem esse conhecimento e poder aprender com ela realmente é muito legal, que é como a gente se sente aqui, né? Porque eu também queria deixar registrado que
uma das coisas mais legais aqui com relação ao Benê é a grande generosidade que o Benê tem, né? Porque se você falar, por exemplo, daquilo que eu gastei com a nossa anuidade, até um cara anuidade aqui, né, Benê? Não dá R$20 por mês. E o Benê, ele é um cara que já me deu várias coisas, aí hélice, cabo, seringa, enfim, né? Então, eu até queria agradecer toda essa generosidade, né, Benê? Você é um cara muito bacana, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que sabe falar, né, que chama a minha atenção quando eu falo meus palavrão da vida, inclusive, né? E você sempre está zelando pelo bom andamento aqui das coisas na pista, né? E então a gente tem assim, eu acho que todo aeromodelista de VCC tem uma dívida com você por tudo aquilo que você já fez e pela forma que você representa o nosso país até hoje, né? Como você falou, quer seja voando, quer seja construindo, quer seja pintando, né? Você é um grande exemplo de aeromodelista. Então, o que você acha, assim, o que você gostaria de falar para as pessoas agora, que tá assim, né? Tanto, eu diria, tá assim, jogaram uma névoa de poeira meio que em cima do VCC, é o pessoal reclamando da cobra por causa disso e daquilo, é o pessoal que não vem voar nos eventos, enfim, o que você acha como que você quer comentar esse tipo de coisa? Bom, não é um comentário muito fácil, né? Para mas início de conversa, eu não quero agradecimento seu nem de ninguém, porque eu acho que tudo que eu faço porque eu gosto, me sinto bem. Muito obrigado pelas suas palavras, mas eu acho que todo mundo tinha que ter um pouco disso, de querer ajudar o próximo, porque nós não somos ninguém. Eu dependo de você, você depende de outro. Eu acho que cada um precisaria tentar imaginar a pequenez que nós somos. Eu já sofri muita coisa aí, até por conta da cor da minha pele. Mas isso é estupidez, isso é bobagem. Eu queria que você até mostrasse depois as pistas que nós temos aqui. Isso aí vai ser mostrado, inclusive, numa reportagem que eu vou fazer para Control Line World, né? E as reclamações absurdas que nós temos, não de acrobacia, mas de algumas outras modalidades, quanto a regulamento, quanto a cobra, quanto a federação de modelismo, enfim. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que estar dentro de cada um. As entidades estão aqui para tentar fazer o melhor que elas podem. E eu acho que cada pessoa deveria fazer um pouco, só um pouco, porque se cada um fizer um pouco pela entidade a que pertence ou pelo local que lhes é oferecido, como esse. A pintura da pista, né? A pintura da pista impecável. Exatamente, para você praticar a sua modalidade. Aí, querer fazer boicote, não vou mais porque eu era para estar em primeiro lugar, me puseram em terceiro, ou era para estar, enfim, são coisas tão pequenas. E eu acho que o que falta mesmo é você botar as mãos no trabalho para ajudar. Eu acho que as pessoas podiam ajudar. Se tem alguma coisa que as incomoda, ela deveria chegar para quem organiza e tentar ver o que essa pessoa faz no seu dia a dia para não ter resolvido um problema para esta pessoa. Se você não está satisfeito com alguma coisa, eu não recebo para fazer nada do que eu faço. Mas eu gostaria de ter ajuda. Se você não está satisfeito com alguma coisa, peça ajuda ou ofereça a sua ajuda, melhor. Ofereça a sua ajuda para o sistema todo funcionar melhor. Eu sou um piloto de acrobacia. Eu dirijo uma entidade e gostaria de mais ajuda para poder deixar melhor ainda. Não só receber críticas. Receber crítica é fácil, criticar é fácil, né? Ajudar parece que é o mais difícil. Eu não acho. Eu tento fazer o melhor que posso para todas as modalidades. Nada do que eu faça é só para mim.
acaba sendo para mim também, porque eu sou praticante. Mas é para mim, é para minha modalidade e para todas as outras. Está aqui o espaço. Eu nem vou nessa pista. É a melhor que nós temos, é a mais detalhada, enfim, não tem ninguém usando. Isso é uma coisa que eu queria citar de novo, que eu já falei em vários posts meus nos fóruns por aí e nos vídeos. Aeromodelismo se faz com aeromodelo voando, né? O praticante vindo na pista, enfim, né? Assim, o Benê, que já tem aí uma longa história de viajar para vários lugares, ele pode confirmar, não existe em nenhum outro lugar do mundo, até onde eu sei, um complexo de modelismo dentro de uma cidade grande, como nós temos o modelódromo. Então o modelódromo é uma coisa que, assim, já vieram vários americanos aqui envolvidos com aeromodelismo, até pessoas de rádio controle, e internacional, todos eles são unânimes, ninguém acredita no espaço que tem aqui, né? Então cidade eu vou... de São Paulo, do tamanho que ela é perante ao mundo, com um complexo como esse dentro da cidade. Exatamente, né? Perto do Parque de Ibirapuera, enfim. Então fica aí dado o toque, né, gente? Que eu endosso cada palavra que o Benê falou. Eu acho que as pessoas precisam voltar a praticar, ter o espírito de amizade. Isso é o VCC, né? A gente está se ajudando em vez de estar se dividindo, né? Eu participo de diversos eventos pelo mundo. Nos Estados Unidos, não vamos nem falar. Eu estive na França, fiquei em 5º lugar na Copa do Mundo da França ano passado. Tinha uma pessoa que organizou esse evento e no dia do trabalho, no dia de iniciar a prova, ele tinha pelo menos uns 30 colaboradores para esse evento ser o que foi. Aqui, para você conseguir a ajuda de alguém é um problema. A gente torce muito para que essa ideologia mude, né? Porque o VCC é um esporte maravilhoso. Ele é um esporte extremamente técnico, que mexe com a mente, que estimula o cérebro, o reflexo, né? Que faz a gente até encarar melhor os problemas do dia a dia, porque, pô, você quebrou seu avião no fim de semana, isso é uma coisa que eventualmente vai acontecer. Eu acho que o VCC fez de mim uma pessoa muito melhor, né? Então, para não ficar tomando tempo demais do Benê aqui, eu queria que você agora, né, Benê, encerrasse esse nosso vídeo com aquilo que você quiser falar. Eu sei que você tem uma família maravilhosa, né? Eu sei, eu estava aqui no Brasileiro, eu vi o quanto vocês se empenharam, né? Fala aí, Paraná, pode falar tchau pro Benê, se você quiser. Não vai atrapalhar o vídeo. Benê, não? Não, o lance é o seguinte, eu vim aqui para compartilhar com vocês. Se permitir. Senta aí, Paraná, né? Que a gente está terminando aqui. E então, Benê, é assim, fica à vontade, entendeu? Aquilo que você quiser falar pra gente encerrar esse vídeo, né? Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer demais a minha família, que me ajuda bastante, aos amigos que tentam me ajudar a fazer o esporte crescer, não são muitos, é mais a minha família e alguns amigos. E pedir pro pessoal, voltem para a pista, venham voar. A pista está aqui à disposição, pistas técnicas, pistas de nível internacional maravilhosas. Nós já fizemos evento internacional aqui, onde veio gente do Japão, Austrália, Alemanha, Estados Unidos, enfim, todo mundo achou isso lindo, maravilhoso, voaram muito. Enfim, está aqui, é nosso, nós temos que fazer disso daqui um cartão postal para o mundo. Venham voar, vamos voar. Então tá certo, Benê, brother. Brigadão mais uma vez, certo? E logo mais vai estar aí no YouTube a entrevista com o nosso grande Benê Rodrigues. Obrigado. Certo? É isso aí, Benê, um abraço.